deve ter aparecido para vocês aí que a gente vai gravar a aula, certo? Muito bem, eu vou compartilhar a minha tela. Não, calma aí, muita calma. Agora sim, vamos compartilhar. Ok. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Vamos voltar para a matéria, vamos voltar para o conteúdo. Né? Vamos parar de falar de enchente, vamos falar de matéria. Tá bom, vamos lá. É isso. Né? Deixa eu ver o que eu tenho no chat que posso não ter lido. Sim, tá. Vamos retomar o assunto do vento. Como é que eu calculo a carga do vento? É uma grande retomada. Depois nós vamos fazer um exercício. É uma grande retomada daquilo que a gente viu na minha última aula presencial. Quadro. Giz. Vou calcular a carga do vento numa obra. A primeira coisa que eu faço é achar o V0. Eu vou no mapinha da norma e eu acho o V0, velocidade básica do vento. É aquela velocidade que corresponde a o temporal raríssimo que ocorre uma vez em média a cada 50 anos, certo? Que é obtido daquele jeito único que nós temos: olhar o passado para prever o futuro, fazer estatística do passado, ajustar uma curva de probabilidade e nessa curva calcular qual é a velocidade que tem probabilidade de acontecer uma vez em média a cada 50 anos. É o que eu chamo de Big One, o período de retorno de 50 anos. É o terrível do terrível. O dia que der esse vendaval, sai da frente. Professor, mas 50 anos não é a eternidade. Claro que não, ele pode acontecer. Ele pode acontecer. Hã? E já aconteceu em algum lugar do Brasil? Em vários. Vários. Quando deu aquele pequeno furacão, o Catarina, né? Aqui, que destruiu Araranguá, Torres e tal, ali com certeza as velocidades estiveram acima da velocidade de norma do Big One. Né? Tem várias situações pelo interior, né? Alguns tornados, mas eles são raros, raríssimos, raríssimos. Né? Professor, tem registro do Big One, do vento que ocorre uma vez em média a cada 50 anos para Porto Alegre? Não, não tem registro. Nós temos registro de velocidade de vento para Porto Alegre desde 1951. Né? A velocidade de vento esperada, rara, né, é de 162 km por hora, 45 metros por segundo. Não existem registros com essa velocidade. Se vocês lembrarem da aula, eu fiz o paralelo com a grande enchente de 41, né? Que é uma enchente que, até então, nunca tinha se repetido, desde 41, né? E vejam que passaram-se 83 anos. Quando algumas pessoas me perguntam, para fazer o parênteses dessa questão da enchente, né? Se o tema da enchente, do grande volume de água, que nesta vez de 24 é maior, vocês viram isso muitas vezes do que 41, né? O nível das águas, tanto no Vale do Taquari, como São Leopoldo, como Canoas, como Porto Alegre, superou aquilo que se tinha. Então é uma enchente mais rara do que a de 41. Ela é pior que a de 41. Ela acontece ainda mais raramente. Aí a gente tem um parênteses. A intensidade do fenômeno ela é natural.
Em 1941, que é uma enchente similar para comparação, não se falava em aquecimento global. Não tinha aquecimento global. Então, a natureza diz: eu posso fazer isso, eu faço isso. E o fazer isso não tem a ver com aquecimento global. Ah, se não tivesse aquecimento global, nunca ia chover e alagar. Mentira. Absolutamente mentira. Porque em 41 não tinha aquecimento global e alagou. Então, não é verdade que a intensidade tem a ver com o aquecimento global, com os problemas. Não. Isto não é verdade. Agora, não acreditar no aquecimento global é negacionismo. Aonde o aquecimento global, aonde toda a questão de sustentabilidade aparece? Na frequência. Na frequência. Ou seja, uma enchente que era muito, muito rara deixa de ser muito, muito rara. Acontece com mais frequência. Isto sim, né? A mudança na frequência, não na intensidade, no número de eventos, está diretamente associado ao fenômeno, né, da devastação, da perda do clima. Gente, 41 foi a grande enchente de referência, por exemplo, no Vale do Taquari também. Eles tiveram uma enchente maior em setembro, tiveram uma enchente comparável, muito parecida, em novembro, e uma enchente muito maior agora. Ulala! Em menos de um ano, setembro a maio, 3 eventos. 3 eventos. Para algo que acontecia muito raramente. Então não é o tamanho da enchente, mas é agora e de novo e de novo. Nós construímos um muro da Mauá, e eu falei isso para vocês, e nunca conseguimos testar. A única vez que as comportas foram fechadas foi em 2015, para um negócio construído em 1970 e 2015. E mesmo assim não foi nem sequer testado, porque a água não chegou, a comporta foi fechada preventivamente, não. E em compensação, embora tenha passado 50 anos sem precisar fechar as comportas, 50 anos em que sequer se testou o sistema, eu não estou surpreso que o sistema tenha mostrado algumas falhas, como mostrou, algumas bastante graves, como os vazamentos de comporta. Eu não estou surpreso. Por quê? Porque a gente nunca teve a chance de testar. Eu acho que uma das coisas que se tem agora é um aprendizado, né? Ou seja, de olhar para essas comportas e dizer, não, assim não funcionou. Vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo. Por exemplo, tem que ter borrachas no estancamento. Para estancar, tem que ter alguma coisa que possa mexer essa desgraça por cima, né? Você tem que abrir uma comporta, tem que arrancar o portão com um rebocador puxando lá dentro do rio, pelo amor de Deus. Quando bastava ter um braço por cima. Não agora, mas tinha que ter um braço por cima. E, né? Por cima, porque por cima está fora d'água, né? Entendi. Né? Para poder mexer. Agora, nós passamos 50, 70 para 23, 53 anos, sem nunca precisar fechar a comporta, sem nunca usar a comporta. Aí em novembro nós precisamos fechar a comporta e em maio nós fechamos de novo. Em novembro tinha 60 centímetros d'água, em maio nós temos a água na cota de 5,30 no ponto de máximo, pressionando a comporta e botando água para dentro. Bom, não tem como não ver que esses fenômenos de agora estão mais próximos uns dos outros do que tudo que nós tivemos para trás. Né? Então, isso é preciso enxergar. Exatamente a mesma coisa vale para o vento. Vale para o vento. Ô, Sori, Oi. na questão do muro da Mauá, se tivesse sido feitas manutenções que nem deveriam ter sido feitas, talvez tivesse aguentado um pouco mais, ou isso é falácia? Bom, vou te responder com a minha opinião, tá? Porque, na verdade, assim, nesse momento se falta muita informação. Especificamente no sistema do muro, tá? Precisa separar o assunto depois das casas de bomba, tá? Quando eu falo das comportas, o problema me parece que não é de manutenção.
O problema é de projeto, né? As comportas sem borrachas de vedação na volta, elas mostraram frestas. E se tu tem fresta, passa água. Em novembro se viu, né, que por baixo da comporta tinham frestas que passava água, pelas laterais passava água. Então, estou te falando a minha opinião só, tá? Eu teria que mergulhar muito mais nesse assunto. Mas, na minha avaliação, o problema está muito mais associado ao projeto de construção, né? Ou seja, se fez um grande portão, muito resistente, que aguentou, né? Mas que, na verdade, não conseguiu ter a vedação adequada. Uma comporta ali debaixo da ponte do Guaíba teve um problema de que os chumbadores se soltaram. Não me parece que o problema das comportas seja manutenção. É muito mais um projeto de concepção, é um problema de concepção, de como foi pensada a solução. Elas não mostraram eficiência e estanqueidade. Ponto. Se a gente vai falar das famosas casas de bomba que tiram água da cidade, que fazem um esgotamento e jogam para o dilúvio, jogam para o rio, né? Das 23 casas de bomba, num determinado momento a gente tinha só 4 funcionando. Aí eu acho que o problema é manutenção, né? Eu acho que, claro, tem alguma coisa de concepção, não consigo entender que casas de bomba, para justamente operar nesse momento, tem os painéis elétricos no nível do chão, né? Isso, para mim, é um equívoco de conceito, né? Mas me parece, sim, né, num negócio que tem 50 anos, isso tinha que ter vindo sendo modernizado, né? Hoje tu tem toda a informática para controlar de longe, os teus painéis elétricos hoje são muito menores e muito mais simples, né? O painel elétrico hoje é muito mais informatizado, os circuitos são muito mais eletrônicos, os componentes são menores. Então, assim, quando eu trato das casas de bomba, eu entendo que o problema é, sim, manutenção. Não foi modernizado, não foi atualizado. Quando eu trato da comporta e do muro, né, eu acho que o problema está muito mais no jeito como ele foi pensado, né? Eu acho que tem equívocos ali e acho que pensar comporta nova, né? Colocar braço, como eu te disse, para mover ela por cima e tal, mas isso não são itens de manutenção, isso são itens de projeto, de concepção. É minha opinião. Bueno, Provavelmente vai ser melhorado, então. oi? Provavelmente eles vão melhorar o projeto. Bom, o prefeito disse publicamente que sim, né? Eu acho que cabe à população, e sobretudo à população técnica, à comunidade científica, né, cobrar isso e pensar isso, ajudar a pensar isso, né? Quer Mas dizer, também tem aquela questão, o pessoal esquece, né, professor? Tipo, como queriam tirar o muro essa vez, pode ser que daqui 80, 100 anos queiram tirar de novo. é Tem... isso, né? É isso, né, Wagner? Tu sabe que, na verdade, assim, quando eu digo que cabe a gente, né, é porque senão não dá para delegar uma coisa desse tamanho, né, só pro político de plantão, tu entende? Quer dizer, tem eleição, daqui a pouco troca, né? Enquanto a enchente tiver, né, em cima da gente, né, na memória da gente, eu acho que a pressão existe. E acho que essa é a hora, né? Baixou a água, claro que vai se ter uma montanha de coisa para fazer, gigantesco, mas eu acho, especialmente se a gente considerar essa coisa da frequência que eu estava falando, né? Vale até bater na madeira, mas assim, já pensou se chega em setembro ou outubro agora e a gente toma outra enchente dessas? Hã? Com comporta que arrancou, com comporta que vaza, com as mesmas casas de bomba, né? Não tem economia que suporte, não tem vida das pessoas que suporte, né? Não tem negócio, né? Grande ou pequeno que suporte, né? Hoje já tem uma discussão. A cidade levou, por exemplo, muitos anos, né? Muitos anos para retomar uma vida ativa, né? No quarto distrito. E o quarto distrito estava muito legal, né? Ou seja, cheio de bares, cheio de institutos culturais, com prédios de moradia, como lá na Fiatesse, né? Uma retomada de uma área que por décadas ficou abandonada na cidade. E de repente tudo alaga e não se consegue tirar água de lá.
Aí eu te pergunto, tu é o dono do Agulha ou tu é o dono da Forbeer, né? E aí, tá, o que tu vai fazer? Tu vai reconstruir tudo de novo? Hã? Se tu acreditar que a próxima enchente é daqui a 80 anos, tá de boa, né? Agora, tu não tem nenhuma garantia, não tem como te garantir isso. Então, o que que tu quer saber? Bom, o que que a prefeitura vai fazer para conter a enchente, para garantir? Porque gente cheia só tem duas possibilidades, né? Ou você não constrói na área alagável, ou você protege a área alagável para que a água não entre. Não tem outro caminho, né? Ou você assume, né? Por exemplo, acho que uma discussão muito importante que se tem que fazer é a ocupação das ilhas do Guaíba, porque as ilhas enchem com enchente muito, muito menor, né? E a gente reconstrói, as pessoas reconstroem, refazem a infraestrutura e perde tudo de novo, né? Acho que foi Einstein que disse, né? Você não pode esperar um resultado diferente se faz tudo sempre igual, né? A estação de tratamento de água do DEMAI lá nas ilhas foi completamente destruída. Eu pergunto qual é a proposta. Vai refazer a estação? Tem que dar água para a galera. Vai ter que refazer a estação, mas não pode fazer no mesmo lugar. Tem que fazer mais alta, né? Não tem sentido você fazer e perder, fazer e perder, fazer e perder. Então, se você tem negócios, por exemplo, no Quarto Distrito, né? Negócios no Maitá, né? Gente, olha a situação da arena, né? Olha a situação da arena. Você faz um brutal investimento que tem o um poder transformador para um bairro muito pobre, né? E de repente está isolado, sequer conseguindo tirar água ainda, né? Então é uma situação muito, muito grave. E é preciso enxergar como é que se vão criar proteções, porque é isso, ou não constrói na área alagável, ou protege, que é o caso, né? Não tem outro jeito, está construído, né? Para evitar que se volte a alagar. Mas eu dizia para vocês podem me interromper sempre que quiserem, não tem problema. Que assim como as cheias parecem mais frequentes, também os vendavais estão mais frequentes. Também os vendavais estão mais frequentes, né? E o que que acontece? A gente não teve nenhum exemplo de Big One em Porto Alegre. Não teve, né? Esse vento de 162. Mas vocês concordam que a gente tem tido vendavais muito mais frequentes? Em 16 de janeiro desse ano, foi quando deu aquele vendaval que nós ficamos sem luz, e ficando sem luz, ficamos sem água, e a cidade tinha árvore caída para tudo que era lado. Gente, claro, comparado com essa catástrofe, aquela de lá foi menor. Mas vamos lembrar, né? Porque é bem o que vocês estavam falando, né? O Wagner falou: se esquece fácil, mas o grande temporal, o grande vendaval de janeiro foi um negócio horroroso. Foi um negócio horroroso, caiu coisa pra caramba. Caiu coisa pra caramba. E a gente ficou sem luz, e a gente ficou sem água, e quando a gente fica sem luz, o cara do mercadinho perde toda a comida, a gente perde a comida que está na geladeira, a gente tem dificuldades para fazer as coisas e tem, portanto, prejuízos inerentes. E fora coisas que não possam afetar a vida, machucar alguém, etc. Então, esse é um tema importante, esse é um tema interessante. Ou seja, se não há uma questão de magnitude, eu não acho que tem que se projetar para um vento maior, mas tem que estar atento que esses vendavais estão ficando mais frequentes, né? E a gente corre sim o risco de que, assim como nunca teve o Big One, daqui a pouco tem um temporal mega que é o Big One, né? Daqui a pouco você está submetido a um vendaval de 150, 160 km por hora, e aí a destruição vai ser imensa. Tá? Então, esse é o V0. Quando eu saio do V0, eu tenho que particularizar essa velocidade para o meu projeto. Determinar uma velocidade característica de projeto, o VK. E o VK é obtido pela correção do V0 por um fator S1, um fator S2 e um fator S3. Lembrando, o fator S1 corrige a topografia, não a topografia do terreno da obra, a topografia do terreno na volta da obra, 2 quarteirões na volta. É plano.
Como é que esse vento chega na minha obra? É plano? É morro? É vale? Estas coisas definem o S1. O S2 tem a ver com a presença de obstáculos. Nós temos 5 categorias de rugosidade que vão da categoria 1, que é o mais liso, né? E é a situação em que eu tenho mais vento, a uma categoria 5, que é o mais rugoso, mais obstáculos, que travam o vento e diminuem a velocidade. Eu tenho 3 classes, A, B e C, função do tamanho da obra. Né? Obra, como o vento bate de rajada, o vento fica dando soco na obra, então o que, que acontece? Eu tenho, né, uma situação em que a obra menor, a obra pequenininha, sofre mais do que a obra grande. Então, classe A é obras cuja maior dimensão é menor ou igual a 20 metros, classe B, a maior dimensão entre 20 e 50 metros, e classe C, as obras maiores, que sofrem menos, maior dimensão superior a 50 metros. O fator S3, ele trata da finalidade, de para que serve a obra, com a ideia de proteção à vida. Né? Então, as obras que são instalações de socorro, que as pessoas precisem de ajuda especial, ou obras que, se forem afetadas, podem causar uma tragédia ainda maior, né? Por exemplo, uma central nuclear, uma coisa do tipo, elas têm que serem projetadas para uma velocidade maior do que o Big One, né? Uma velocidade superior ao Big One, né? Que 10% acima. O padrão para obras de alta ocupação é o fator 1, né? E obras de baixa ocupação, 0,95. Né? Os depósitos, os centros de distribuição, os elementos isolados onde não moram pessoas, esses espaços eles são avaliados com 0,95. Depois você tem um índice para esquadrias e tal, 0,88, e um índice para obras temporárias, eventuais, de curta duração, cuja chance de se encontrar com o grande vendaval é menor, que é 0,83. Então eu pego esse S1, esse S2, esse S3 e corrijo o V0 para ter o VK. Se eu tenho VK, eu tenho a pressão dinâmica do vento. Eu vou transformar a velocidade de vento em carga de vento, né? Que é o que fundamentalmente a gente procura no cálculo estrutural. Essa pressão dinâmica do vento é 0,613 vezes o VK ao quadrado sobre 1000. Né? Então a gente enxerga que a carga que o vento aplica é proporcional ao quadrado da velocidade. Né? A relação é quadrática, é pelo quadrado da velocidade. E o meu passo seguinte, para chegar finalmente na carga que o vento aplica na obra, é que a carga QV que o vento aplica sobre a estrutura é a pressão dinâmica multiplicada por um coeficiente aerodinâmico. Este coeficiente aerodinâmico é absolutamente experimental. Ele é obtido no túnel de vento e para obras de geometria padrão, muito conhecidas, né? O telhadinho de 2 águas, o telhado de uma água, o arco, o shed, essas obras que têm uma geometria muito repetida, muito conhecida, neste caso, a norma tem tabelas, a NBR 6123, que é importante que vocês tenham, tem tabelas, né? E que dão esses coeficientes para vocês. Com coeficiente, eu consigo determinar a carga do vento sobre a obra, e aí nós fizemos um grande exercício mostrando isso para vocês. Ok? O que nós vamos ver agora? Bom, nós vamos ver um tópico que complementa, que se soma a isso. O que você faz se está se armando o tempo e dá um grande vendaval? Está começando a ventar. Você está em casa, está começando a ventar. O que a gente faz? Corre para fechar as janelas. Hã? Wagner deve ter caído aqui. Se dá um temporal, se está dando vento, você corre para fechar a janela, corre para fechar a porta. Se você não fizer isso, você olha e diz: está voando tudo aqui dentro de casa. Ulalá! Isto é uma evidência clara
de que o mesmo vento que envolve a tua obra, que incide na face de barlavento, e lá atrás está a face de sotavento, que forma aquele bulbo de sucção, né, com as linhas de fluxo envolvendo a obra, que produz pressão externa na parede frontal e alta sucção logo atrás da parede de ataque ao vento, aquele conceito de bulbo de sucção. Junto com esse efeito do que o vento faz pelo lado de fora da obra, né, admitindo a obra absolutamente estanque, uma caixinha selada e fechada, este ar, que é um gás, também entra para dentro da obra. E eu terei um efeito do vento pelo lado interno da minha obra, que vai se somar vetorialmente, porque forças e forças são vetores, vai se somar vetorialmente com a ação que eu tenho pelo lado de fora. A pior condição de vento é o vento sugando por fora e empurrando por dentro, né? Então você tem lá o seu telhado, né? E aí, de repente, o vento bateu aqui e está sugando o teu telhado aqui. E entrou para dentro da obra e está empurrando o teu telhado aqui. A sucção externa com uma pressão interna, lembrando o que define pressão, a flecha se aproxima da parede. O que define sucção, a força se afasta da parede. E o que eu vou ter nesse caso? Se eu somo sucção do lado de fora com pressão do lado de dentro, eu tenho uma condição muito desfavorável. Muito, muito desfavorável. Mas vejam, todas as cargas de vento pelo lado de fora, eu já sei fazer. Agora, o que acontece com as cargas de vento pelo lado de dentro da obra? Nós vamos determinar o CPI, coeficiente de pressão interna do vento. Isso aparece na norma, no item 6.2 da norma. Como é que a norma trata o efeito do vento pelo lado de dentro? A norma admite, enquanto eu estou tratando do lado de fora, cada paredinha da obra tem um coeficiente diferente. Aqui é pressão, aqui é alta sucção, aqui é média sucção. Isso é pelo lado de fora. Pelo lado de fora da obra é isso que eu tenho. Pelo lado de dentro da obra, a norma admite uma distribuição uniforme. O que significa? Todos os pontos internos da obra, todos, telhado, parede, parede frontal, parede de fundos, pelo lado de dentro estarão submetidos à mesma pressão ou sucção interna. Distribuição uniforme. Gente, a melhor referência que a gente tem é o pneu do carro, é o balão de aniversário. Aquele balão que a gente enche no aniversário de criança. Gente, o que acontece? Pensa que a tua casa é ela funciona como se fosse um grande balão de aniversário. Se tu tiver entrada de ar dominante, se está entrando mais ar do que sendo sugado lá de dentro, o teu balão infla. Quando você sopra o balão, ele infla. Todo o lado interno do teu balão de aniversário ou do pneu do carro tem pressão interna. Pressão interna, né? A flecha se aproxima da parede. Lembrando, vetor de pressão ou de sucção é sempre normal à superfície. Então, olha o que acontece, né? Você vai no posto de gasolina e fala para o cara, bota tantas libras. Libras é uma medida inglesa, né, para pressão. O que aqui a gente pode usar em quilonewtons metro quadrado, megapascal, bar, como vocês quiserem. São medidas de pressão. Então, o que acontece? Quando está entrando mais ar do que saindo, né, ou se só está entrando, a tua obra tende a explodir, ela tende a crescer, ela tende, né, a inchar. É o caso da casa quando eu tenho, né, entrada de ar dominante.
quando pela minha porta, pela minha abertura, porque eu tenho que pensar que só vai entrar ar para dentro da obra por abertura. Porta, janela, fresta, lanterninha de telhado. Por esses caminhos é que entra ou sai ar. Gente, quando eu tenho uma entrada de ar dominante, o meu coeficiente de pressão interno será positivo. Pressão e as flechinhas se aproximam da parede. Agora, se eu pego um balão de aniversário ou um pneu de carro que está furado, né? E se eu pegar o balão e eu sugo o ar aqui, o que acontece? Né? Eu sugo esse ar daqui, imediatamente o balão tende a murchar. O pneu do carro tende a murchar. Ou seja, o teu ar sai e os teus vetores fazem. Se você pegar um balão de aniversário e fizer aspirar, ele cola uma parede na outra, porque você succiona tanto que vai colar um no outro. Ou seja, a tua obra tende a implodir, a murchar. Agora notem, todas as paredes da obra, parede, telhado, terão a mesma pressão interna, mesmíssima pressão interna, como aqui, sucção interna. Então, o que acontece? O teu coeficiente interno ele é único. Se na parede, no telhado, tu tem valores diferentes para cada elemento, aqui tu tens, né, situações únicas para todas as paredes. O meu problema é determinar esse valor. Bom, o que vai definir isso é o balanço. Está entrando mais ar do que saindo, é pressão interna. Está saindo mais do que entrando, é sucção interna. Para definir isso, se vocês olham o meu desenho aqui, o vento está batendo por aqui. O que a gente sabe? Nesta parede frontal, pelo lado de fora, eu tenho pressão. Então, por este portão aqui, entra ar. Agora, aqui na lateral, se eu tenho uma janela, eu tiro ar. Uma janela lá no fundo, eu tiro menos, porque a sucção é maior logo atrás da parede de ataque ao vento. Mas eu tiro ar. A pergunta é, se está entrando mais ar do que saindo, eu vou ter pressão interna. Se está entrando menos do que está saindo, eu vou ter sucção interna. E é óbvio que o efeito do que eu tenho do lado de dentro depende do que ocorre do lado de fora. Claro, porque, gente, é o vento pelo lado de fora que vai botar ar para dentro, é o mesmo vento, ou que vai puxar ar lá de dentro. Este coeficiente vai se somar vetorialmente. Esse vetorialmente ele é muito importante. Imaginem que eu tenho um telhado. Pelo lado de fora, eu olhei na tabelinha da norma, tem um coeficiente -1. Menos é sucção. Pelo lado de dentro, eu vi que estava entrando muito ar e o meu coeficiente é mais 0,6. Mais a flechinha se aproxima da parede. Gente, se você olhar para a flechinha, se você desenhar a porcaria da flecha, você não erra. Por quê? É evidente que isto aqui vai somar com isso aqui. E eu vou ter 1,6. O resultado aqui é 1,6. Mas tem a galera da calculadora. Filipão, -1. Eu só fui ver que estava tocando esse troço. -1 com mais 0,6 dá -0,4. Meu filho, na calculadora, claro que dá. Mas entende que esse menos ele não tem uma expressão matemática de magnitude. Esse menos serve para tu desenhar as flechas. Só. Se as flechas estão para o mesmo lado, isso se chama vetor. Se a flecha está para o mesmo lado, você vai somar. Uma sucção externa com uma pressão interna soma. Qual é a minha dica? Desenha a parede, desenha a flecha e olha.
flechas na mesma direção somam flechas em direções diferentes, subtraem. Tá claro isso para vocês? Isso é uma coisa que a galera erra muito. A tentação de fazer a continha do externo com o interno na calculadora, ela é fantástica. Dá errado sempre. Como ninguém fala comigo, ninguém abre a câmera, ninguém me diz nada, eu vou assumir que tá tudo bem, que vocês estão entendendo. Professor, Ui, aquele desenho que você estava mostrando, qual das paredes é aquela ali? e Isso. isso é um telhado. Eu simplesmente peguei, imagina um telhado que tu tivesse um coeficiente -1 do lado de fora e eu calculei, que tu ainda não viu como, né? O do lado de dentro deu mais 0,6. Eu quis te mostrar como é que se faria a soma vetorial. Eu estou fazendo uma água de um telhado, por exemplo, aqui. Tu entendeu? Tá. Uhum, entendi, Né? obrigada. Claro, como determinar o mais 0,6, a gente ainda não chegou. Né? Bom, o que vai ser chave para poder determinar o valor do coeficiente de pressão interna? A primeira questão é saber se a obra tem a boca do balão. A gente não fala boca do balão, a gente fala abertura dominante. Primeira coisa, a obra pode ter ou não ter abertura dominante. Não é obrigado a ter abertura dominante, não é. O que é abertura dominante? É a abertura cuja área é maior ou igual à soma das áreas das demais aberturas. Se você tem um portãozão na obra, em que a área da abertura, a área do portão, é maior ou igual do que a soma das outras aberturas, então essa abertura é dominante. Ela é a boca do balão. Ela é tão mais importante porque é por ela que vai entrar ou sair o grande fluxo do ar. Mas, Felipe, se eu só tenho portinhas parecidas, janelinhas parecidas, bom, ok, tu não tens uma abertura que se comporte como a boca do balão. Tu não tens uma abertura dominante, não é obrigado a ter. Nem toda obra tem abertura dominante. Entendam uma coisa. Nós estamos projetando e calculando as nossas cargas para o momento do Big One. Nós projetamos para aquele temporal mega destrutivo. É para ele que a obra tem que aguentar. Ele é a nossa referência. Como nós já falamos na outra aula, as esquadrias são projetadas para aguentar menos. A gente admite que a esquadria possa aguentar menos. Então, sempre que eu tenho porta, janela, portão, eu tenho que considerar que ele está aberto. Ou porque a obra vai ser pega com a porta aberta, com a janela aberta e tudo mais, ou porque essa janela, esta porta vai estourar durante o grande temporal e vai estourar antes do momento final. Então, quando eu calculo, eu tenho que considerar portas, janelas, aberturas abertas, mesmo que exista o portão. Eu não tenho, e que eu vá calcular o portão para suportar, mas eu, na verdade, eu sei que o portão resiste menos do que o resto da obra. Então, neste caso, eu terei sempre que considerar que as aberturas estão vazadas, que elas estão abertas. O próximo passo é definir parede permeável e impermeável. A gente só pode se considerar uma parede impermeável se ela não tiver nenhuma abertura, uma parede cega. Tijolo, concreto, fresta nenhuma. Porque se eu tiver frestas, aberturas na minha parede, mesmo que essa abertura não seja dominante, qualquer abertura, ela é permeável. Porque como o vento vem com pressão, ou com sucção, enfim, né? Como ele vem com uma diferença de pressão, o que acontece? Pelas frestas entra ou sai ar. Então, só é impermeável a parede absolutamente cega. Se você pensar na sala de aula, onde a gente costuma ter aula, a parede do quadro, onde está o quadro verde, é uma parede cega, não tem fresta nenhuma naquela parede.
A parede dos fundos da aula, que divide com a outra sala, é cega, não tem fresta nenhuma. Agora, a parede da fachada, onde estão as janelas, obviamente é uma parede permeável. A parede do corredor também é permeável, porque ela tem a porta, ela tem janela lá em cima. Se ela tiver qualquer abertura, ela é considerada permeável. Só é impermeável a parede absolutamente cega. Tá claro? Muito bem. Antes de definir os coeficientes, são 9 horas. 8 minutinhos para vocês ir no banheiro, descansar os ouvidos, parar um pouquinho. Em 8 minutinhos eu volto. Pode ser? Pode. Então tá bom.
Muito bem, vamos em frente. Uma paradinha sempre é bom, né? Porque o cara, pelo menos, eu descanso a voz e vocês os ouvidos. Chega uma hora que não entra mais, né? Muito bem. É muito simples e muito fácil. Só vou dar um pequena ampliadinha aqui, porque eu acho que está muito pequeno. A gente tem alguns casos. Você olha para a obra, vê onde estão as aberturas. Primeiro caso, caso A. Duas faces opostas permeáveis sem abertura dominante. Então, o caso A não tem abertura dominante. O que quer dizer isso? Não existe uma abertura cuja área é maior que a soma das outras aberturas. Eu estou falando sempre de área de abertura, área de janela, área de portão. Não tem. Ou seja, obras que não têm abertura dominante. Obras com abertura dominante é outra turma. Não tem. Duas faces opostas permeáveis. Então eu tenho aqui permeável, aqui permeável. Estas aqui impermeáveis, não passa nada. Se o vento bate na face permeável, entra ar por aqui e sai ar. Entra ar por barlavento e sai ar por sotavento. Neste caso, obras com duas faces permeáveis sem abertura dominante. Quando o vento bate na face permeável, eu digo que o coeficiente de pressão interna é mais 0,2. Então a flechinha se aproxima do telhado da parede pelo lado de dentro e o coeficiente é mais 0,2. Para a mesma obra, se o vento bate pelo lado impermeável, não tem como entrar ar porque essa parede é fechada. Suga aqui, porque nas laterais é sucção, pelo lado de fora. Está tirando ar lá de dentro, está tirando ar. A norma diz que, nesse caso, o coeficiente é menos 0,3. Se eu estou sugando ar, o meu telhado, por exemplo, é sugado. A minha obra tende a murchar. Sucção, a obra tende a murchar, implodir. Pressão, a obra tende a ampliar. Segundo caso. É um caso extremamente comum. Sem abertura dominante, mas todas as faces são permeáveis. Não tem parede cega. Tudo que é fácil. Então, na parede onde o vento bate, entra ar. Nas outras todas, sai ar. O que a norma diz nesse caso? Pressão não vai ter. Pressão não vai ter porque se a dimensão das aberturas é parecida, eu tenho 3 por 1. 3 de saída para 1 de entrada. A norma diz, olha, ou é 0, desconsidere o efeito da pressão interna, ou é menos 0,3, o que for mais nocivo. Mais nocivo é o que faz mais mal. Muita gente se atrapalha. Observem, se pelo lado de fora eu fui lá nas tabelas e vi que pelo lado de fora era menos 1, se eu considerar menos 0,3, eu estaria botando um vetor para cá. E ia subtrair daquele. Então, o que é pior para a obra? O que é pior para a obra é eu considerar 0, porque menos 1, eu não desconto nada, fica valendo menos 1. Se eu usasse o menos 0,3, o menos é um vetor que vem para cá, porque se afasta da parede. E eu ia ter 0,7 para fora. Então, fica valendo o 0. Agora, observem esse caso aqui. Eu tenho 0,7 pressionando. O que é pior? 0 ou menos 0,3? Se eu botar 0, fica valendo 0,7. Se eu botar menos 0,3, o vetor vem para cá, ele estoma, né? E a minha resultante vai ser 1 nessa direção. Então, isso só acontece nesse caso. 4 faces permeáveis. Aí eu vou fazer variar por parede. Não é que seja diferente, mas eu vou fazer variar por parede para considerar o que seja mais nocivo, mais danoso, mais prejudicial. É isso que tem aqui.
Vocês me interrompam se tiverem qualquer dúvida de compreensão. Professor, eu não entendi muito bem. Quem é que falou comigo? A Natália. Eu tô prestando atenção, mas daí que nem ali, esse vetor que tu tá usando de exemplo, que nem o externo, seria da última aula que a gente teve, né? Isso. O externo eu obtenho pelas tabelas da norma para o externo, é o que nós já vimos. Eu escolhi um ao acaso, eu disse, por exemplo, isso. Uhum. Tá, e daí que nem no caso desse exemplo mais nocivo, eu não peguei Então, muito. vamos lá. Vamos imaginar que a tua obra tem todas as paredes com abertura, certo? Não tem. Abertura é janela, porta, né? Não tem uma maior que a outra, ok? Então eu te pergunto o seguinte: o que a norma diz? O teu coeficiente interno, o CPI, coeficiente interno, ele vai ser ou 0 ou menos 0,3 na parede, tá? Ou tu vai botar 0, ou tu vai botar menos 0,3. O que for mais nocivo, o que for pior para a obra, o que fizer mais mal para a obra, certo? Eu tenho um telhado que pelo lado de fora tem menos 1. A minha pergunta para ti é: o que eu boto do lado de dentro? Eu posso botar 0 ou menos 0,3. Se eu botar 0, o resultado final é menos 1 para lá, com 0, fica menos 1 para lá, de acordo? Se eu botar menos 0,3, o menos 0,3 seria presta atenção no meu mouse, porque eu não consigo escrever aqui nessa tela, né? Tá. Olha só, o menos 0,3 seria um vetor para cá, tu concorda? Porque Pra se baixo. afasta da parede. Então, estou pelo lado de dentro, menos 0,3 para cá. Eu tenho menos 1 para lá e menos 0,3 para cá, o resultado ia dar menos 0,7 para fora. Então, o que é pior? Aqui dá menos 1, porque menos 1 com 0 dá menos 1. Menos 1 com 0,3 para cá dá menos Mas por quê? 0,7. Então, o que é mais nocivo Ah, tá. É menos 0,3. Aí, tá. é menos a flecha se afasta da parede. Então, o que Tá. acontece? Aqui é 0. Vamos olhar esse outro caso. A parede da frente, por exemplo. Está pressionando pelo lado de fora com 0,7. O que é pior pelo lado de dentro? Se eu botar 0, 0,7 com 0 dá 0,7. Mas se eu botar menos 0,3, o vetor se afasta da parede. Então está aqui, menos 0,3. Pelo lado de fora tinha mais, empurrando e puxando. O resultado aqui pior é 0,7 com 0,3, que vai dar 1. Então, observa. Neste caso, o mais nocivo é considerar o 0. Nesta outra parede, nesta outra superfície, o mais nocivo é considerar menos 0,3. Essa é a ideia. Tá, te entendi. Bem? Obrigada. Isso só Sim. vale para esse caso. 4 faces permeáveis. Bom, muito bem. Os casos C são os casos que têm abertura dominante. Se tem abertura dominante, quer dizer, existe um portão. Existe uma abertura que é maior do que as outras todas. O primeiro caso é abertura dominante na face de barlavento. O desenho ajuda muito. O grande portão está aqui, é a abertura dominante. E eu tenho aberturas nas outras faces de sucção. Eu vou ter uma proporção entre o que entra de ar e o que sai. É a proporção entre a área da abertura dominante e as demais áreas e as áreas a soma das áreas em sucção. Então, para esse exemplo, entra ar pelo A1, porque é o que está na face de barlavento. E a soma de sucção para cá suga, para cá suga, para cá suga. Lembra, gente, o que acontece pelo lado de fora da obra? Nesta parede faz pressão, nesta succiona, nesta succiona, nesta succiona, nesta succiona. É só olhar o conceito de bulbo de sucção da aula passada. Então, entra ar pelo A1 e sai pelo A2, A3 e A4.
eu estabeleço uma proporção. Se essa proporção for 1, significa está entrando igual ao que está saindo. O coeficiente dá mais 0,1. Se essa proporção for 1,5, ou seja, entra a área de entrada é 1,5 vezes a área de saída, isso sobe para mais 0,3. Se a área de entrada for o dobro, isso vai para mais 0,5. Se for o triplo, se a relação entre a área de entrada e as áreas de saída for 3, mais 0,6. Se for 6 ou mais, esse valor vai para mais 0,8. Este caso é o pior caso que se tem. Ou seja, o vendaval em que você pega o portão frontal aberto. Porque aqui entra muito ar, está batendo aqui, e esse ar não tem para onde sair. Essas janelas não são suficientes. E todo o ar excedente que está entrando por aqui, ele vai empurrar a tua obra e vai tentar explodir a tua obra. Então, né, este coeficiente ele vai somar vetorialmente o que eu tenha pelo lado de fora. Segunda situação, uma situação que não é muito comum, mas vamos lá. Agora o teu portão, a tua abertura dominante está em zona de alta sucção. Onde é a zona de alta sucção? Logo atrás da parede de ataque ao vento. Então, o vento está aqui, está batendo aqui, este portão está logo atrás da parede, está nesse canto aqui, logo atrás dessa parede de obstrução. Esta é a abertura dominante. A norma diz que você tem que fazer uma proporção entre a área da abertura dominante e a soma das demais áreas em sucção. Significa demais áreas em sucção, a 6, a 5, a 4 e a 3. A 1 não entra na conta, porque a 1 está em pressão. O vento batendo aqui, ele aqui quer entrar. Aqui ele suga muito, aqui ele suga, suga, suga e suga. Então, é a proporção entre a área da abertura dominante e a soma das demais áreas em sucção. Como é sucção? Sucção externa, bem entendido, né? O que acontece? O A1 não entra, porque o A1 está em pressão. Então, vejam, essa proporção para este desenho seria o A2 dividido pelo A3, mais o A4, mais o A5, mais o A6. O A1 não entra porque não está em sucção. Bom, em função dessa proporção, eu vou ter coeficientes negativos, porque só está tirando o ar lá de dentro. O grosso, a boca do meu balão, a minha abertura dominante, tira ar lá de dentro. Então, a obra tende a murchar e eu tenho coeficientes negativos de sucção interna. Finalmente, eu tenho um caso que é a abertura dominante em zona de baixa sucção. A norma diz para adotar o mesmo valor do externo. Então, o que acontece? Imaginem que eu tenho uma obra assim, ó, e eu fui lá na tabela 4 da norma e olhei os coeficientes externos, aquilo que o vento faz pelo lado de fora, aquilo que nós vimos na aula passada. Mais 0,7, menos 0,9, menos 0,5, menos 0,6. Aí eu venho para cá. Onde está o portão? Ah, o portão está aqui, ó. É uma zona de baixa sucção, porque a zona de alta sucção é onde está o 0,9, né? E aqui na frente é pressão. Então, o que a norma diz? Adote para a pressão interna o mesmo valor externo. Onde está o portão? Está aqui? Qual é o coeficiente aqui? Menos 0,6, então a minha pressão interna será menos 0,6. O mesmo valor do coeficiente externo. Doutor, só mais uma dúvida, que nem Todas. nos outros casos ali, no C1 e no C2, esse P1 e P2 ali que tu coloca, seria a proporção do tamanho da abertura ou o quê? Proporção entre as áreas de abertura. Observa aqui, ó. Digamos que tu tem uma janela de 2 metros quadrados. Uhum. Aqui tu tem um portão de 20 metros quadrados.
E aí tu tem 2, 2, 2, 2. A norma para esse caso faz uma proporção entre a área da abertura dominante, 20, e a soma das áreas em sucção. Esta não conta, porque está entrando ar por ela. As demais áreas em sucção é 2, 2, 2, 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Tu divide 20 por 8, tu vai ter a proporção. Tu vai chegar à conclusão, 20 por 8 dá 2 e pouco, né? 2 e 4, né? O que vai acontecer? Tu vai ter que essa proporção vai estar por aqui, né? E o teu coeficiente vai estar por aqui assim. Tá, e vai ter casos que a gente vai ter que fazer interpolação, caso não dê. Claro, vê bem, se fosse 2 e pouco, tu já teria que interpolar. Eu sempre acho que nessas coisas tu não precisa fazer uma interpolação rigorosa, aquela interpolação que tu faz a regrinha de 3. Eu acho que tu pode estimar, né? Sei lá, digamos que tivesse dado 2 e pouco. Eu boto aqui, olha, eu vou considerar menos 0,85. Pronto. Uhum, tá, Tu vai estimar pela tabela. tá bem. Tá claro? Vamos fazer um exercício completo, que aí a gente consegue ver bonitinho também o cálculo da pressão interna. Pode ser? Paramos de compartilhar. Eu vou atualizar aqui a minha tela. Vamos fazer um exercício. Mas, gente, eu acho importante que para fazer o exercício seria bom se vocês tivessem um mapinha da norma aí com vocês, para minimamente poder participar ativamente. Senão o cara fica meio cochilando, né? Sabe como é que é? Vai desligando da aula. Então, se liga, vamos embora. Vamos junto. Sora, eu só não tô conseguindo copiar porque não tá dando tempo. Mas vê Daí, bem, tu não precisa copiar isso. Esse material exatamente que eu estou usando está no Moodle. sim, mas eu me acho mais no caderno, né? Tá, eu tô com o mapa aqui. Aí a minha dica para ti é o seguinte, ó. Pega do Moodle depois e passa limpo a aula, para que tu vai refazendo o exercício. Ou então pega da aula gravada, né? Eu estou gravando a aula. Vamos lá. Qual é a minha proposta? Esse é um bem completinho, aquele de doer. Determinar as cargas de vento indicadas sobre a obra. Então, é para esse vento que eu dei aqui. Quero para esse vento. Calcular também a força total do vento sobre o portão. Qual é a força, além das cargas do vento na obra, qual é a força do vento sobre o portão? Em caso de acidente, ele cairia para fora ou para dentro da obra? Local: Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um bairro com casas baixas. E é um depósito de sementes. Ele está no morro, o ângulo do morro é 36 graus, ele está a 40 na subida do morro, que tem 50. O meu galpão, o meu depósito de sementes está aqui. Tem um portão 3x15, 45 metros, 12, um ângulo de 5 graus. E está aqui o tamanho das aberturas, ó. Está em perspectiva aqui, mas aqui tem o tamanho. 45 metros aqui, 3 vezes 15, 45. Essa janela tem 2 metros quadrados, tem 2 metros quadrados. Na parede de trás tem 10 metros quadrados. E na parede de lá, que não está aparecendo no desenho, tem 1 metro quadrado. Isso aqui é a área das janelas e portões. Certo? Vamos em frente. Quero calcular as cargas devidas
ao vento sobre a minha obra. Quero vocês atentos comigo. Não dá para gritar mais aqui, porque primeiro os vizinhos vão pensar que eu enlouqueci. Segundo, vocês baixam o som do telefone ou no computador, então não resolve gritar. Na sala de aula isso funciona melhor. E eu consigo ver os olhos de vocês. O que tem aqui no chat? Ah, tá tirando onda da minha cara, velho. Vambora. Primeira coisa. É Mato Grosso do Sul, senhor? Campo Grande é Mato Grosso do Sul, MS. Tá, e a minha geografia é meio ruim. Tá bom, vamos lá. Olha só, primeira coisa. E notem que esse exercício serve como um rico de um roteiro para fazer problemas desse tipo. Qual é o primeiro passo? Primeiro em vermelho. O valor do V0. A primeira coisa que tem que fazer é descobrir onde é que está Campo Grande. Na norma tem até uma tabela no anexo C. Quem está com o mapinha aí, quem se dignou a pegar o mapinha, né? Quem não está debaixo das cobertas, tapado até o pescoço, me espiando com o celular, né? Ah, se vocês ligam a câmera, eu vejo tudo. Olha só. Campo Grande é a estação número 14 no mapa. É o pontinho que está marcado com o número 14. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é a estação número 14. Não tem uma curva que passa em cima, está quase ali. Interpolando visualmente, eu achei um V0 de 44 metros por segundo. Pode achar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu defini, eu olhei no mapa, né? E, olha, 44 metros por segundo. Foi o que eu achei. Vocês concordam com isso? Sim. Então tá. Agora que eu já sei o V0 da geografia, aquele V0 que tem a ver com a localidade, qualquer obra em Campo Grande terá 44 metros por segundo. Essa é a velocidade que acontece uma vez em média a cada 50 anos. É o Big One para Campo Grande. Eu agora preciso obter esse valor para a minha obra, o meu depósito de sementes. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o fator topográfico S1. Claro que, como é para complicar, como é para fazer o exercício bem completinho, o ângulo é 36 e a obra não está no ponto máximo. O que é que eu terei? Eu terei um ponto básico A aqui na base, que é 1. Eu terei um ponto C ao longe, que é 1. E um valor máximo de coeficiente no ponto B, que está aqui no cume. Eu não tenho uma fórmula para 36 graus. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular quanto vale o S1 no ponto B, porque a fórmula é para o ponto B, para cá onde está o mouse, se o ângulo fosse 17. Ele não é 17. Mas a fórmula que eu tenho é isso. Então, eu venho aqui, 1 mais 2,5, Z sobre D, tangente de θ menos 3. O que é o Z? A altura da obra, o pé direito da obra, 4 metros. O D é o desnível do talude, 50 metros. Então, 1 mais 2,5 menos 4 sobre 50, tangente de 17 menos 3. Está faltando um menos 3 aqui, ele não apareceu. O resultado está certo, mas aqui, por alguma razão, ele não ficou cortado na hora de escanear. Esse valor dá 1,6. Então, se a obra tivesse aqui, se o ângulo fosse 17, isso aqui dava 1,6. A outra fórmula que eu tenho não é para 17, é para 45 graus. Eu venho de novo, a fórmula é essa, aí em vez de ter uma tangente de ângulo é fixo, 0,31, e esse valor dá 1,75. O que eu estou dizendo para vocês?
Estou dizendo que o fator S1 nesse ponto B, se o ângulo fosse 17, era 1,6. Se fosse 45, era 1,75. O problema é que o ângulo não é 17, não é 45, é 36. Então, eu interpolo. Quando eu vou de 17 para 45, a variação é 28. Quanto variou o S1 de 1,60 para 1,75? Ele variou 0,15. Quando eu vou de 17 para 36, o ângulo varia 19. Quanto vai variar o S1 de 17 para 36? Varia, faz 19 vezes 0,15, 28 vezes delta, varia 0,10. Conclusão, o S1 no ponto B, se o ângulo fosse 36 graus, era 1,60, que é o 17, mais 0,10, 1,7. Ó, já tem o S1. Não, não tem. Você tem o S1 no ponto B. Neste ponto B, para 36 graus, você pode afirmar que a velocidade é 70% maior do que lá embaixo. O problema é que a obra não está em B. A obra está aqui quase em B. Então eu terei uma nova interpolação que vai aparecer aqui. Quando eu vou de A para B, eu vario de 1 para 1,70 e subo 50 metros. Então eu variei 0,7. De 1 para 1,70, 0,7. Quando eu vou de A para obra, eu subo só 40. Quanto vai variar? Vai variar 0,56. Bom, por consequência, o S1 na minha obra é o S1 em A mais o que variou. 1 mais 0,56, 1,56. Agora eu sei que a velocidade na minha obra, com um talude de 36 graus, na posição que a obra está, a 40 metros da base, né, ela é 1,56. Determinei o fator S1 por interpolação. Eu já tinha feito coisa semelhante na aula. Fator S2. O fator S2 pede qual é a categoria. Eu disse no enunciado que era um bairro com casas baixas, né? Então, um bairro com casas baixas é categoria 3. É só olhar as descrições que eu dei, que estão na norma brasileira. A classe da obra. Classe B. Por quê? Classe A, a maior dimensão é até 20 metros. Classe B, entre 20 e 50. Classe C, maior do que 50. Aonde eu estou? A maior dimensão da minha obra é 45 metros. 45 metros é a maior, porque as outras são menores, 12 e 4 são menores. 45 metros, então eu vou ter classe B. E a altura da obra é 4 metros. Mas a norma diz, a primeira linha da tabela 2 da norma brasileira diz no mínimo 5 metros. Obras com menos que 5 não pode considerar. Então, 5 metros na tabela 2. Você vai na tabela 2, coluna da categoria 3, subcoluna da classe B, altura menor ou igual a 5 metros, o fator S2 é igual a 0,86. É óbvio que para acompanhar, vocês precisam ter as tabelas da norma ou minimamente o meu material para poder ir olhando e fazendo a leitura na tabela. Determinei o S1, 1,56. Determinei o S2 em função dos obstáculos e do tamanho da obra. O S3 tem a ver com a finalidade. Eu disse que é um depósito de sementes. Portanto, é uma obra com baixo fator de ocupação. Não está cheio de gente dentro de um depósito de semente. O que tem lá dentro é semente. Pode ter um guarda, pode ter alguém que entra e sai, mas a chance dessa pessoa ser
atingida durante um grande vendaval é menor. E que é menos gente. E meu S3 é 0,95, tabela 3 da norma. Então, gente, eu parti do V0 para Campo Grande 44 metros por segundo. E estou corrigindo para o meu projeto. Agora eu estou incluindo a informação que está num bairro de casas baixas, que o meu projeto tem 4, 5 metros de altura, que é uma obra que tem 45 metros, que é uma obra que está no morro, ou seja, todas as informações para o meu projeto desta obra dentro de Campo Grande, eu estou considerando. Estou dizendo que é um depósito de sementes. Então, eu somei essas informações e eu vou sair do V0 para ter o VK. O VK é o S1 vezes o S2 vezes o S3 vezes o V0. 1,56, 0,86, 0,95. Isso me dá 56 metros por segundo. Corrigir a velocidade. E se corrigir, alguns fatores aumentam, outros diminuem, não importa. Eu tenho que determinar os fatores e ver se aumenta, diminui, deixa igual para ter um VK. Esse VK agora é para a minha obra. Próximo passo. Tendo a velocidade, eu determino a pressão dinâmica do vento. A pressão dinâmica do vento é uma fórmula. É pegar o 56 elevar ao quadrado, multiplicar por 0,603 e dividir por 1.000. Isso dá 1,93 kN/m² ou gigantescos 193 quilos por metro quadrado. É uma carga alta. Por quê? Especialmente porque a obra está no morro. Estando no morro, a velocidade cresceu muito, a velocidade foi para 56 metros por segundo, e com isso a minha pressão dinâmica ficou muito alta. Determinei aquilo que é do vento. Agora eu preciso dos coeficientes. Primeiro, os externos. É um telhado de 2 águas, parede. Eu vou ler o telhado. Eu estou fazendo para este vento transversal. Por quê? Porque foi o que eu pedi no exercício. Quero calcular para este vento. Então, eu vou resolver coerente com este vento. Isso significa alfa 90 graus. O vento incide num ângulo perpendicular ao comprimento da obra. Θ, 5 graus é o ângulo de inclinação do telhado. A relação H sobre B, 4 sobre 12. 4 sobre 12, 0,33. Significa que eu estou na primeira faixa da tabela 5. Primeira faixa, H sobre B menor do que 1/2. Coluna do alfa 90. Linha do θ 5 graus. Vocês vão olhar na tabela. Vocês tiverem a tabela aí do meu material ou da norma, que eu acho que vocês têm que correr atrás da norma. Coeficiente EFI, por simetria, menos 0,9. GHJ, menos 0,4. Então, o que acontece? Você vem para cá. Onde estão os coeficientes? Aqui. Vento batendo daqui. Essa região é menos 0,9. Essa região aqui é menos 0,4. Para a parede, eu tenho que fazer o A sobre B também. 45 sobre 12, 3,75. Coeficiente do vento nas paredes é tabela 4. Eu estou na primeira faixa. H sobre B menor do que 1/2. Segunda linha da primeira faixa. A sobre B entre 2 e 4. Gente, isto eu determino fazendo os parâmetros. H sobre B, A sobre B. Eu vou na tabela 4 da norma, na segunda linha da primeira faixa, e eu descubro que na parede A é mais 0,7, parede A mais 0,7, parede B menos 0,5,
Parede C1D1 menos 0,9 e parede C2D2 menos 0,5. É isso que eu leio na tabela da norma, é isso que eu coloco aqui. Observem, o sinal ele serve para desenhar as flechas. Mais 0,7, a flecha se aproxima da parede, está pressionando. Menos 0,9, a flecha se afasta do telhado, está succionando. Menos 0,9, menos 0,9, menos 0,5, menos 0,4. Todas essas aqui, que são negativas, eu tenho sucção externa. As flechas se afastam da parede. Se fosse até a aula passada, quando nós ainda não tínhamos visto pressão interna, era pegar esses valores que estão aí, multiplicar pela pressão dinâmica de 1,93, tinha as cargas. Agora, nós já vimos a pressão interna. Então, vamos determinar o coeficiente de pressão interna, pressão. A primeira pergunta que tem que fazer é... Vou trocar vocês de lado aqui. A obra tem abertura dominante? Ah, como é que é o negócio de abertura dominante mesmo? É a abertura cuja área é maior ou igual à soma das outras. Tem? Olha, aqui tem 45. Aqui tem 2, mais 2, 4, mais 10, 14, 15. Puxa, 45 é maior do que a soma de todas as outras aberturas. 45 é maior que 15. Então, resposta, sim, existe abertura dominante. Em que parede está essa abertura dominante? Puxa, onde é que está o 45? Vamos olhar de novo aqui. Ah, está na face onde o vento incide. Como era o nome mesmo? Face de barlavento. Barlavento é a face onde bate o vento. Então eu tenho abertura dominante na face de barlavento. É aquele caso C1, em que eu tenho que estabelecer uma proporção entre a área da abertura dominante e as áreas em sucção. 45 divide por 2, mais 2, mais 10, mais 1. A soma das outras aberturas. 45 por 15 dá 3. Se a proporção entre as áreas é 3, eu vou naquela tabelinha e eu descubro que o coeficiente de pressão interna é mais 0,6. Deixa eu ver uma coisa. Vocês continuam vendo a mesma tela ou estão vendo esse aqui de C1? O que vocês estão vendo? O exercício ou a teoria? O exercício PDF de vento-pressão. Tá, de pressão interna. Então eu troquei a tela, mas vocês não conseguem ver, né? É isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. É ruim que eu tenho que ir e voltar, né? Mas tá bom, vamos nessa. É que não dá para trocar a tela direto. Eu tenho que fazer compartilhamento de novo. Tudo isso para mostrar isso aqui para vocês. Ou seja, essa era a teoria, certo? Vento batendo no 45, a soma deu 15, 45 por 15 deu 3. Qual é o coeficiente de pressão interna? Mais 0,6. Lá no exercício. Professor, Oi. o que a gente falou ali é que quando tu mudou, deu para ver. Ah, desculpa, eu não entendi isso. Dá para ver a tua janela, a tela que tu compartilha dá para ver. Então, os PDFs que tu está trocando, exercícios e vento-pressão, a gente vê. Ah, que bom, então tá. É porque conforme o jeito que faz, não dá. Então vocês estão vendo agora o C1, é isso? C1AD na face de barlavento. Exato. Tá. Ah, perfeito, melhor ainda, então fica mais fácil. Né? Volto para o exercício.
Olha o que acontece. Agora tu está vendo o CPI mais 0,6, né? 45 sobre 15,3, item 6.2 da norma, está aqui mais 0,6 por dentro. Mais 0,6 quer dizer que a flechinha que está em marrom aí, né? Se aproxima da parede, se aproxima do telhado. Porque quando é mais, é pressão. E pressão se aproxima da parede. De acordo? Olha os coeficientes que eu tenho. O que é que o vento faz pelo lado de fora? Ele faz uma sucção de menos 0,9. Mousezinho, vamos lá. Aqui. Menos 0,9 da pressão dinâmica aqui. Por fora. Por fora ele está puxando. No telhado, menos 0,9 da pressão dinâmica. Nesta parede, está empurrando com 70% da pressão dinâmica. Isto é o que ele faz pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, ele empurra, faz a obra explodir com mais 0,6. O que eu vou fazer agora? Achar os vetores resultantes. Está aqui, ó. Eu tinha mais 0,7 com mais 0,6. Esse vem para cá, esse vem para cá, o resultado é mais 0,1. Aqui eu tenho mais 0,6 com menos 0,9, 1,5. Não, mas não dá menos 0,3? Claro que não, é olhar a flecha. Nesta parede, eu tenho 0,6 empurrando, 0,4 puxando, o resultado é 1 para fora. Eu estou mantendo os sinais do lado de fora, só para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, vale a flecha. O verde define a resultante. Se vocês veem para esse quadro de resumo, a gente ficou com mais 0,1 aqui, menos 1,5 aqui, menos 1,5 aqui, menos 1,1, menos 1,1, menos 1. Se vocês notarem, eu usei cores diferentes, né, para que a gente consiga... para que a gente consiga cores diferentes para cargas diferentes. Então, quando o coeficiente é menos 1,5, eu usei o vermelho. Quando é pressão mais 0,1, eu usei o rosa. E assim por diante. Estes coeficientes representam a soma vetorial do que o vento faz por fora com o que o vento faz por dentro da tua obra. Isto é a verdade dos fatos. O vento, ele age por fora e por dentro da obra. Ele suga e ele pressiona. Bom, a carga que o vento faz nas paredes e telhado da obra é simplesmente pegar esses coeficientes e multiplicar por 1,93. O resultado está aqui. E vejam, nesta área que está em vermelho, que é a região de alta sucção, o vento bate aqui, face de barlavento, alta sucção. Eu tenho impressionantes 2,89 kN por metro quadrado. São 289 quilos por metro quadrado. É uma carga enorme, gente. Enorme. Quando, por exemplo, eu projeto uma laje de um apartamento, a carga que eu coloco é 150 quilos por metro quadrado. O que eu estou dizendo para vocês é que para essa obra, para esse depósito, lá no morro, lá em Campo Grande, eu tenho, nesta região que está pintada de vermelho, uma carga de 289 quilos por metro quadrado, 2,89 kN. No que está em azul, 2,12, e assim sucessivamente. Bom, a última pergunta deste exercício era: qual é a carga que o vento faz no portão? Lembrando que o portão está nessa parede. Então, eu tenho uma carga de 0,19 kN por metro quadrado. Por quê?
Bom, porque há um certo equilíbrio. O vento empurra por fora, mas ele também empurra de dentro para fora. Há um certo equilíbrio. Este equilíbrio não é equilíbrio perfeito, mas uma aproximação de equilíbrio que levou, né, aqui, ó, a 0,7 para lá, 0,6 para cá, sobrou 0,1. A carga aqui nesta parede é 10% da pressão dinâmica, esses 10% de 1,93, 0,19. Bom, mas eu quero saber a força no portão. A carga que eu tenho no portão é pegar essa carga daquela parede pela área do portão, 0,19 vezes 45 metros quadrados, 8,55 quilonewtons, 855 quilos por metro quadrado no portão. Muitas vezes, quando a gente projeta portões, a gente, a favor da segurança, não considera esse 0,6, porque esse 0,6 está me ajudando a segurar o portão. Então, quando eu calculo o portão, muitas vezes eu faço assim, para o cálculo do portão, não é o cálculo da parede. Eu esqueço o 0,6 e considero uma carga que é 70% da pressão dinâmica. Eu digo, bom, vá que as janelas estejam fechadas, que o ar não entre para dentro da obra, né? Então eu tenho que, para o projeto do portão, para fazer as fixações do portão, as chapas do portão, então o que acontece? Eu pego a carga de 0,7 vezes 1,93 e aí eu faço esta consideração. 0,7 vezes 1,35 e aí eu tenho 6 toneladas no portão. Professor, o que é o certo? Olha, o que é recomendado para projetar o portão é ficar numa condição mais desfavorável, que é essa condição aqui. Numa situação de vento que as coisas se rompam, né? Aí, ok, claro, você vai ter aquele equilíbrio e que vai te ajudar. O vento interno ajuda a segurar o portão neste caso. Uma pergunta que ficou é: se o portão caísse, ele cairia para dentro ou para fora? Para dentro, porque o coeficiente é para dentro, a carga é para dentro, então se ele tombar, ele vai cair para dentro da minha obra. Tá claro? Fizemos um exercício absolutamente completo de vento. Vocês têm outros exercícios resolvidos e propostos aqui, né, que eu acho muito importante que vocês analisem, que vocês façam, especialmente na perspectiva de que nós devemos ter prova lá na primeira aula presencial, se as aulas voltarem presenciais, né? E a aula, a matéria, o conteúdo da prova, obviamente, vem até aqui. Lembrando, as provas estão previstas para ser com consulta, desde que não se possa fazer nada com a internet. Então, quem quiser trazer o meu material impresso, não tem nenhum problema, né? O livro, o caderno, não tem problema, isso é tranquilo. Quem tiver dúvida, me manda mensagem que a gente consegue olhar, e mesmo se vai ter prova, porque se tiver prova, é porque as aulas retomaram presencial. A aula é na quinta-feira, vocês terão também a possibilidade de me procurarem presencialmente antes da prova na PUC para poder tirar alguma dúvida. Tá claro, gente? Sim. Muito bem. Rendeu! Rendeu! Se tem o sacrifício de fazer pela internet, pelo menos vocês acompanharam o conteúdo e acho que ficam bem melhor preparados para a prova. Nós conseguimos fazer outro exercício de vento. Por Professor, favor, sigam se cuidando. Absolutamente fundamental. Sigam ajudando na maneira que possam. Absolutamente fundamental. Certo? Obrigado pela paciência de vocês. Boa noite. boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite.